Olá, ópticos e optometristas de todo o Brasil, especialmente meu estado Maranhão e minha terra natal, Caxias. Hoje estamos aqui apresentando essa videoaula sobre óptica oftálmica. Mas antes de dar início a esse assunto propriamente dito, vamos fazer uma introdução à óptica oftálmica abordando um tema como a luz, que é fundamental para o nosso sistema visual. Eu sou o colaborador Clédes Viana, sou formado em técnica em óptica, técnica em optometria, técnico em lentes de contato e sou também bacharel em optometria pela Faculdade de Saúde de Paulista no estado do Pernambuco, minha faculdade do coração. Agradeço a toda a instituição pela oportunidade da formação. E esse é um projeto elaborado pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, que é a nossa entidade maior, onde vários profissionais da área, tanto de óptica como de optometria, estão dando a sua colaboração nas videoaulas para poder aproximar o profissional mais do assunto específico. E aí criou-se o CBO Educa, presidenciado pela minha colega Karine Rocha, Então ela presidiu, nos convidou para essa videoaula. Estamos aqui para dar a nossa colaboração. Convido aos colegas a dar o seu like no nosso vídeo, faça os seus comentários, colegas mais experientes nos ajude reforçando as nossas falas, nos ajudando nos comentários para que possamos estar mais próximo desse profissional. Esse assunto ele é mais específico para a óptica, porém o optometrista também pode fazer uso desse tema, que é muito interessante dentro do sistema que a gente atuamos. E para isso vamos falar de luz e visão. Sem luz não há visão. A compreensão da natureza da luz foi objeto de estudo desde a época dos gregos. É um estudo bastante antigo, sempre chamou a atenção o comportamento da luz, como que ela chega, o que é que ela faz no nosso sistema visual, principalmente para gerar toda essa visão. Então, para o homem, a noção da luz está associada ao conhecimento e à verdade, Porque ao ver, ao conseguir enxergar, a gente se apropria mais da verdade, do conhecimento. Não que as pessoas que não têm visão não consigam, conseguem sim, porque o nosso sistema visual ele é responsável por 80% do que aprendemos e consequentemente do que somos. É lógico que se a pessoa não tem a visão, os outros sentidos vão ser mais aguçados e vão trabalhar dando essa compreensão perfeitamente, Então Einstein ele postulou que a luz se propaga no vazio, no vácuo, com uma velocidade bem definida, cerca de 300 quilômetros por segundo. Então a luz se propaga no vácuo com uma grande velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, onde o C representa a velocidade da luz no vácuo. O C ele tem essa representação da velocidade da luz no vácuo. Toda vez que você vê a representação da velocidade no vácuo, vai ser representado pela letra C. E aí, a luz, matéria-prima da visão. A luz é a nossa matéria-prima, Só existe visão porque existe luz. Então, é uma energia que se propaga no espaço através de ondas eletromagnéticas. E para que essa luz se propague, continue o seu caminho, ela vai precisar de meios. E esses meios são classificados em meios transparentes, meio translúcidos e meio opaco. No meio transparente, como o próprio nome já diz, é um meio que facilita a passagem da luz, onde nós vamos ter visão nítida. Então, a luz vai atravessar um meio transparente, um meio de qualidade, que é um desses meios, pode ser a lente do óculos, um meio muito interessante do nosso olho, que é o meio mais refringente, que é a córnea. A córnea é um meio transparente, o humor aquoso, outro meio transparente, o cristalino, outro meio transparente, e o humor-vítreo, o quarto meio transparente do olho. Então a luz vai atravessar os meios transparentes do olho até chegar na retina. O meio translúcido vai haver visão de contorno, a luz não vai passar muito nítida, ela vai
vai, né, sofrer alterações e vai gerar uma visão ruim, um vidro embaçado, uma lente fosca, trazendo uma aplicação para o nosso dia a dia ou para os nossos clientes. Pessoas que estão com início de catarata, uma lesão na córnea, um leucoma, alguma coisa que interfira nesse meio transparente do olho pode gerar, né, essa alteração do sistema visual pelo meio translúcido, que não é um meio de boa definição. E o meio opaco, que é um meio realmente escuro, onde a luz não atravessa, lógico, né, o meio opaco ela não vai atravessar, ou ela vai ficar toda absorvida, ou ela vai ser toda refletida, contanto que no meio opaco você não terá visão. E aí vamos avaliar um pouquinho agora a velocidade da luz. A velocidade da luz, como foi falado anteriormente, ela é de 300 mil km por segundo. A velocidade da luz no vácuo, ao chegar em um meio qualquer, essa luz vai perder velocidade. Então, a luz no vácuo, representada pela letra C, e a luz em um meio de estudo, representado pela letra B. Observe que se você dividir a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz em um meio qualquer, você vai ter o índice de refração. Ou seja, temos a velocidade da luz de 300 mil km por segundo e a velocidade da luz no ar de 299.010 km por segundo. Se nós fizermos essa divisão rapidinho, 299.910 km por segundo, então nós vamos ter uma velocidade, um índice de refração da luz de 1,0003, o que vai dar ali uma dízima periódica, né? E aí se convencionou que o índice de refração da luz no ar é de 1, né? Então se ela vem com uma velocidade média de 300 mil km por segundo, ao atravessar um meio qualquer, né, ela vai perder velocidade. Então se convencionou que dividindo a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio, nós vamos ter o índice de refração, né? Então vocês podemos avaliar aqui a velocidade da luz na água de 225.564 km por segundo, a velocidade da luz na lágrima de 224.000 e assim sucessivamente. Observe que quanto mais denso é o meio, mais velocidade essa luz vai perdendo. Nós sabemos que o índice de refração da córnea é de 1,376. Então, se a luz vem a 300 mil quilômetros, né, por segundo no ar e ao atravessar a córnea, essa luz vai perder velocidade, vai cair para 218 mil km por segundo, dando um índice de refração de 1,376. No CR39, 300 mil dividido por 200 e 133, nós vamos ter um índice de refração de 1,499. O índice de refração, né, se você dividir a velocidade da luz 300 mil por 179.640 km, você vai ter um índice de refração 1,67. E você também pode inverter esse cálculo, já que a gente não vai saber a velocidade da luz em todos os meios. Se você tem o índice de refração, você divide a velocidade da luz 300 mil km por segundo dividido pelo índice de refração 1,67, você vai ter a velocidade da luz. Se você divide a velocidade da luz 300 mil km por segundo pelo índice da córnea 1,376, você vai ter a velocidade da luz na córnea. Se você divide 300 mil km pelo índice de refração do cristalino 1,410, você vai ter a velocidade da luz do cristalino e assim sucessivamente. Esses cálculos aqui foram colocados para você ter mais uma noção de como se comporta, né, essa luz, por que ela perde velocidade, né? E ao perder velocidade num meio transparente qualquer, ela vai ter um índice de refração, vai ser representada por esse índice de refração. E aí a gente entra no índice de refração, que é o valor que indica quanto um material é mais ou menos refringente do que outro, estabelecendo assim se o material desvia mais ou menos a luz, né?
Então, o índice de refração é um valor que indica quanto que o material refrata mais a luz. É a variação de velocidade sofrida pela luz. Então, o índice de refração, frisando mais uma vez, é a velocidade que a luz perde ao sair do ar e atravessar um meio qualquer. A luz vem aqui no ar. Ao atravessar esse meio transparente, que é uma lente, ela vai perder velocidade, gerando um índice de refração ao meio que ela atravessa. E o desenho aqui é um desenho que explica bem, né, essa imagem. A luz vem do vácuo, ao atravessar um meio qualquer, né, ela teria a sua trajetória nesse pontilhado, mas como esse meio é mais refringente, é mais denso, vai fazer a luz perder velocidade e ela vai sofrer essa refração. Então a luz, ao perder velocidade, ela, né, gera essa inclinação, esse ângulo é menor, né? E aí vai gerar um índice de refração porque esse meio é mais denso. Nas aulas posteriores vamos trabalhar mais esse índice de refração. Em ótica geométrica vamos trabalhar sobre o ângulo de incidência, sobre o ângulo refletido, o ângulo gerado e assim sucessivamente. Então estamos fazendo essa abordagem, né, para que possamos entender o comportamento dos raios na lente, no olho e assim sucessivamente. Então, o índice de refração ele é relacionado diretamente pela diferença de densidade entre os meios. O ar é um meio menos denso, a lente é um meio mais denso, por isso a luz vai perder velocidade nesse meio. E aí nós vamos entrar agora no espectro eletromagnético. A luz ela é conhecida, ela é chamada por esse espectro, ou é uma onda eletromagnética, é uma onda que viaja a 300 mil km por segundo, mas ela tem, né, o seu espectro. Então todo o espectro, né, deixa eu colocar aqui para vocês, de todo o espectro de onda eletromagnética, de toda a luz, nós só conseguimos ver uma pequena fração dessa luz. O que os nossos olhos conseguem captar é uma parte muito pequena, mas o suficiente para termos essa visão maravilhosa, né? Podermos contemplar o que tem de beleza nessa terra, nesse nosso mundo que Deus criou. Então, o espectro total de energia radiante, né, toda a luz, ela vai variar de 300 nanômetros a 2.600 nanômetros. Então, ela vai de 300 nanômetros do ultravioleta até o infravermelho, até 2.600 nanômetros, né? O nanômetro é representado pela letra nm, né? Um nanômetro é a milionésima parte de 1 milímetro. Veja que é uma unidade muito pequena, mas é assim que é classificado os raios os raios das ondas eletromagnéticas. Então, a energia ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Comprimento de ondas muito curta tem uma energia maior. Comprimento de onda muito longa tem uma energia menor. Então, se a gente avaliar que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de ondas, então um exemplo, se você tem um fotão de ultravioleta de 200 nanômetros, ele tem energia 5 vezes mais do que um fotão de luz de infravermelho de 1000 nanômetros. Então você veja a quantidade de energia que as ondas de comprimento menor tem em relação às ondas de comprimento maior. Você imaginar que um fotão de ultravioleta de 200 nanômetros vai ter uma energia 5 vezes maior do que um fotão de infravermelho de 1000 nanômetros, se explica por que existe essa preocupação da ciência com os raios ultravioletas, com os raios dos eletrônicos, que são compostos dessas ondas de baixo comprimento. Então, elas têm uma energia muito grande, elas têm uma força muito grande, o que faz com que se preocupe, né? Nós nos preocupemos com esses raios que são emitidos das lâmpadas fluorescentes, celular, TV, computador, os eletrônicos de hoje, tudo que tem LED, tudo que é TV, tudo que é moderno em termos de eletrônica, é composto em sua maioria absoluta por raios, né, por comprimentos de onda pequeno, que gera muita qualidade, porém uma energia muito grande, que vai prejudicar com certeza os meios transparentes, principalmente do nosso olho. E aí não é à toa que a gente vai ver a catarata precoce, lesões na córnea, no humor vítreo. Então a gente ainda não tem esses dados de uma forma bem, né, estudada, porque
dos anos 2000 para cá que começou a chegar, principalmente aqui no nosso país, essa questão desses equipamentos, né, mais modernos, que com essa quantidade de luz. Então, se você observar de todo o espectro visível, né, se você observar de todo o espectro de onda eletromagnética, nós só conseguimos observar uma pequena fração desse espectro, que é de 400 até 700 nanômetros. Em algumas literaturas você vai ver de 380 a 720, 740, mas é dentro dessa faixa de 400 a 700 nanômetros. Então, se você observar, antes de 400 nanômetros, a gente já tem ausência de luz, da cor, desculpa, não é ausência de luz. Antes de 400 nanômetros, você já tem ausência da cor. Nossos olhos não conseguem captar, né, esses comprimentos de onda aqui e fica tudo preto. Assim, quando passa dos 700 nanômetros, nossos olhos não conseguem captar mais essas cores, esses comprimentos aqui, e tem ausência de luz e fica tudo preto, né? Para você entender que o nosso espectro visível ele é só uma fração de toda a onda eletromagnética, né, que existe. E aí a gente trabalha aqui as cores primárias, né? Vamos dizer as cores do arco-íris, porque as cores de luz todas juntas vão formar a luz branca. A luz branca é a união de todas as cores. Cada cor aqui é uma cor, chama-se monocromática, é uma cor isolada, um comprimento de onda diferente, um índice de refração diferente, mas elas todas juntas vão gerar a luz branca. Então a luz que o Sol emite, essa luz do Sol é conhecida como luz branca. A decomposição dessa luz branca vai gerar essas cores primárias, né? E aí a gente trabalha mais um pouquinho, né, um dado bastante interessante que essa imagem traz, né, a evolução dos comprimentos de onda no decorrer dos tempos. Vemos que em tempos bem remotos, né, essa luz infravermelha, a luz amarelada do fogo, né, do acendedor, e aqui quando a invenção da luz incandescente, que é aquela luz amarela, vê que elas emitiam raios nesses comprimentos de onda de 600 a 700 nanômetros, que são ondas que podemos até dizer que é benéfica para o nosso sistema visual, né? Em literatura já dizem que os nossos olhos conseguem perceber os comprimentos de onda a partir de 480 nanômetros a 500 nanômetros. Nós já começamos, a retina já começa a ter essa percepção, porque os nossos fotorreceptores, principalmente os cones, vão ter 3 discos ali coloridos, e cada disco vai ter ali uma frequência de onda, e essa frequência ali começa em torno de 480 nanômetros, e a junção de todas essas cores é que faz com que a gente tenha essa variedade, essa imensidão de cores. E observe que a partir da década de 40, 1940, esses raios, esses comprimentos de luz que os eletrônicos estavam sendo feitos, foram alterando, e observe que saímos de um comprimento de onda longo, que gera menos energia, para um comprimento de onda mais curto, gerando bastante energia, chegando aqui na década de 2000, toda na frequência em torno aí de 400 a 450 nanômetros, né? Observe mais uma vez que a partir de 400 nanômetros até 700, que é o nosso espectro visível, a gente consegue definir as cores. E passou dos 700 novamente, você não consegue mais definir as cores, fica tudo preto, né? Ausência de luz, porque o nosso espectro visível não consegue mais acompanhar. Então observe que nessa trajetória aqui, né, eu achei bastante interessante que o quanto que esses comprimentos de onda emitidos pelos aparelhos, as coisas que foram inventadas que emitem luz, foram mudando, foi aumentando a qualidade do produto, porém a luz que ele emite é extremamente prejudicial ao nosso sistema visual. Então é algo que nós devemos ter bastante cuidado ali no balcão de ótica, ao vendermos os produtos, as lentes corretas, adequadas, a questão da quantidade de tempo, né, que hoje é praticamente impossível, né, você conseguir manter essa distância, né, do eletrônico. Ele está muito presente no nosso dia a dia, ele está muito inserido aqui na sociedade, mas esse estudo mostra que a gente realmente precisa fazer força, a gente realmente precisa melhorar a nossa condição em relação ao uso desses produtos. Então, as frequências determinam as cores para a luz. Para uma determinada faixa de frequência, podemos observar as cores, né? Para cada
faixa, para cada frequência a gente observa essas cores, né? Então, dando continuidade ao nosso estudo, os comprimentos e frequência das ondas eletromagnéticas. Quanto maior a frequência, quanto maior o comprimento de onda, menor a sua frequência, menor a sua energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior a sua frequência, maior a sua energia. Nessa imagem aqui a gente pode observar que no comprimento de onda longa, né, nós temos um comprimento de onda grande, nós vamos ter uma frequência pequena, porque a onda é longa e isso vai gerar menos energia. Observe que chegando mais próximo do infravermelho, do nosso espectro visível, esse comprimento de onda ele já começa a ser menor, mas a sua frequência começa a ser maior. Chegamos aqui no espectro visível, né, que é a luz visível, a luz que a gente consegue ver, de 700 a 400 nanômetros. Essa frequência ela é relativamente normal, né? Ela tem uma frequência ali de 400 a 700, e quando passa de 400 nanômetros, essa frequência, né, começa a ser muito alta. Então a onda fica muito curta, a frequência muito alta e consequentemente gera bastante energia. Então, por essas imagens a gente consegue entender um pouco por que o fotão de luz, né? Por que o fotão de luz azul de 200 nanômetros tem mais energia do que um fotão de luz infravermelho? Porque a frequência é muito grande nos comprimentos de onda mais baixa. É uma imagem que eu achei bastante interessante. E aqui, a gente avançando mais um pouco, nós vamos avaliar novamente o espectro eletromagnético visível, né? Os comprimentos de onda que o olho consegue captar, que o olho consegue enxergar, e aí vai de 400 a 700 nanômetros, mais uma vez só para reforçar, só para dinamizar o que a gente está trabalhando nessa introdução à ótica oftálmica, que é muito importante para todo o desenvolvimento do estudo. A gente vai precisar em torno de mais 2 ou 3 aulas, vamos falar sobre lentes, sobre curvatura das lentes, vamos falar sobre os bifocais, sobre os progressivos, sobre as lentes mais adequadas, sobre o efeito que esses raios fazem nessas lentes, sobre o valor hábil da lente, o que a lente consegue proteger, o que a lente consegue filtrar para não chegar nos nossos olhos de uma forma tão agressiva, né? Então cada camada do nosso olho, né, cada meio refringente, córnea, cristalina, eles conseguem já absorver de cara uma quantidade de luz, de comprimento de luz menor. Então, como o espectro visível está dentro de 400 nanômetros, a córnea ela absorve a maioria desses raios de comprimento de onda curta, e o cristalino, em segundo lugar, absorve ali o restante, deixando passar uma quantidade bastante pequena, mas isso levando em conta a emissão da luz solar numa quantidade adequada. Agora você imagina que sim, que a luz solar ela vem composta de várias cores e os comprimentos de onda menores vão sendo absorvidos por esses meios transparentes. Agora você imaginar que você vai pegar um produto, né, um celular, por exemplo, um tablet igual esse, que a formação, né, dessas imagens, dessa qualidade de luz que um aparelho desse aqui vai ter, ele vai ter exatamente só ondas curtas, né? Toda a sua composição aqui dessa luz vai ser exatamente só ondas curtas. Então ele só emite luz de baixo comprimento, de alta frequência, de muita energia. Então essa córnea, por mais que ela consegue absorver, mas devido à quantidade exagerada de comprimentos de onda baixa, termina passando uma quantidade maior, de tanto ela absorver, tanto o cristalino absorver. Então, como vocês viram na fala anterior, esse cristalino aqui pode ter uma catarata precoce, essa córnea pode ter a lesão, porque ela vai absorver esses comprimentos de onda pequeno, e essa absorção, por ser bastante alta, vai gerar algumas lesões. Então precisa se ter muito cuidado, nós como profissionais do balcão, da óptica, nós como profissionais da optometria, na nossa avaliação clínica, né, avaliar corretamente, orientar corretamente, orientar o tempo de uso de celular, né, que cada pessoa deve ter, a maneira de usar, a distância. As pessoas têm o hábito de usar o celular bastante perto do olho, isso aumenta
tanto o perigo da emissão dos raios como a fisiologia do olho começa a mudar. Você pode ter aí uma falsa miopia, pode adquirir uma miopia, mas isso é um estudo para outros colaboradores. À medida que se vai aprofundando, a gente vai conseguindo detalhar, né, esse processo visual que é muito interessante. E o nosso olho capta, né, a retina, ao receber essa luz, ela começa a fazer o processo visual, os estímulos visuais são percebidos, a retina começa a gerar esses impulsos elétricos mediante essas ondas que chegam nos nossos cones, e aí sucessivamente acontece o processo visual, que com certeza o CBO Educa vai estar selecionando ainda mais profissionais para dar continuidade e abordar esses assuntos de forma mais científica, né, de forma mais explícita, de forma mais detalhada. E aqui essa imagem ela mostra assim nomes de cores que se você é mulher você consegue detectar, e nomes de cores que se você é homem você vê que o homem fala menos cores, mas isso não passa de uma brincadeira, né? Nós somos tricromatas e nós conseguimos ver e entender todas essas cores, né? Alguns falam que não passa de uma brincadeira de mau gosto de dizer que as mulheres veem mais cores do que os homens, mas não vamos entrar nesse mérito. Foi só para chamar a atenção que tanto homem quanto mulher consegue ver as cores, as N cores possíveis que se é formada no nosso sistema visual. Lógico que mulher é mais detalhista, mas isso não é o objeto do nosso estudo, né? Então, a não ser que tanto o homem quanto a mulher tenha uma dificuldade nesses cones, né, da retina, que tem esses 3 discos de cores primárias, e possa ter uma distrofia de cones, possa ter uma alteração que gere um daltonismo e assim sucessivamente. Então, mas no geral o ser humano consegue ter perceber a percepção de todas essas cores. E aqui já quase finalizando o nosso estudo, né, nós vamos avaliar o caminho da luz nos olhos. Então o nosso olho, ao receber a luz do ambiente externo, do ar, ela vai passar pela córnea e ela observa que ela vai sofrer uma convergência na córnea, uma convergência no humor aquoso, uma convergência no cristalino, uma convergência no humor vítreo, até chegar num ponto específico da retina. Então, cada vez que a luz perde velocidade, ela sofre uma convergência, lógico, induzida pela curvatura da córnea e pela dioptria da córnea. A gente vai tentar explicar isso nas próximas aulas de uma forma mais detalhada, de uma forma mais explícita, para que possamos dar continuidade ao nosso estudo. Então é isso, pessoal. Nós falamos hoje sobre o comportamento da luz, sobre as ondas eletromagnéticas, de todas as ondas eletromagnéticas que a luz emite. Nós conseguimos ver um pequeno espectro que é chamado de espectro visível, que é percebido pelo olho. Esse espectro visível ele varia de 400 a 700 nanômetros, e a luz, ao passar pelos meios transparentes do olho, vai chegar na retina, vai sofrer essa convergência, daqui vai formar a imagem, e tem todo o caminho para o sistema, para que o sistema visual ocorra, para que a visão ocorra de forma satisfatória. Espero ter sido claro, conto com os apoios dos colegas, curtam o vídeo do CBO Educa, faça lá seus comentários, mande as suas perguntas que na medida do possível estaremos respondendo todas as suas dúvidas. Então, muito obrigado, graça e paz a todos, que Deus abençoe, nos aguarde nas próximas aulas. Parabéns ao CBO, a nossa entidade maior que desenvolveu esse projeto. É uma forma de estar mais perto do seu associado e do seu não associado. Você que é de ótica, você que é do ramo óptico, que é da optometria brasileira, abraça essa ideia, abraça essa causa, nos ajude, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela atenção.